E o São Paulo está animado com a chance de dar um chapéu no Flamengo por Marcos Antônio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre Piquerez, que pode virar desfalque do Palmeiras até o fim dessa temporada. No Vasco da Gama, anúncio de acordo com a ACAP, que é a controladora da 777. Para completar, falo sobre mais um escândalo no Corinthians fora dos campos, a chance de Lúcio Rodrigues não ser mais contratado pelo Bahia, Fluminense e Corinthians disputando o Facundo Bernal, além de uma série de outras novidades. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Acho que o Avaí vence o Ceará em casa e que Curitiba e Mirassol empatam em Curitiba. No sábado tem jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim o Flamengo vence o Criciúma, o Botafogo bate o Internacional e o Palmeiras vence o Cruzeiro. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é super simples. Link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Fausto Vera, novo reforço do Galo. Ele admitiu em entrevista, depois de ser contratado pelo Atlético, que fez todo o esforço do mundo para chegar ao clube, pedindo inclusive para que o Corinthians não o utilizasse mais depois que ele completou 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Operação que gira na casa dos 4,5 milhões de dólares. Bora contar também que Benedetto não é mais atacante do Boca Juniors. A rescisão do contrato foi assinada nesta sexta-feira. Centroavante tinha vínculo até dezembro com o Boca. Foi especulado no Grêmio, mas a tendência é que tenha de buscar um outro clube, até porque dentro do tricolor gaúcho existe uma dúvida em relação à possibilidade de utilização dele em alto nível. Bora falar que o GE publicou um meia-culpa depois do anúncio de terça-feira da semana passada a respeito de uma punição ao Gabigol. Só para lembrar, o Gabigol está correndo o risco de não conseguir jogar até abril do ano que vem por conta daquela fraude no exame antidoping. Pelo menos foi dessa maneira que o Tribunal de Justiça Antidopagem se referiu ao comportamento dele no exame feito no ano passado. Pois bem, a novidade se deu na última terça quando o CAS, a Corte Arbitral do Esporte, decidiu cancelar o julgamento, anular o julgamento e começar um outro. O GE publicou na oportunidade que o Gabigol ficaria impossibilitado de jogar a partir dali, quando na verdade houve de fato uma anulação do julgamento. Vai precisar haver um novo início de julgamento, mas o Gabigol segue em condições de jogo, até por isso ele foi relacionado para a partida contra o Criciúma nesse sábado. Para fechar o giro de notícias, o Fluminense anunciou a contratação de Inácio, zagueiro comprado do Sporting Cristal. O Betis oficializou a proposta de 8 milhões de euros ao Internacional pelo zagueiro Vitão. Colorado é dono de 80% dos direitos econômicos e o Grêmio anunciou a chegada de Matias Arezzo, centroavante uruguaio que pertencia ao Granada, assinou contrato até o fim de 2028. Só para completar uma última nesse giro de notícias, informação internacional. Federação Inglesa cogita esperar até a metade do ano que vem para ter Guardiola como técnico da seleção inglesa. O objetivo, caso o Guardiola concorde, é de aguardar por um ano até que seu contrato com o Manchester City termine, para que a gente possa ter a oportunidade de assistir ao Guardiola treinando uma seleção. Para mim seria um enorme sonho vê-lo jogando, trabalhando à frente da seleção brasileira. Bora falar agora sobre R. Mina e a possibilidade de o zagueiro colombiano atuar no futebol brasileiro. Livre no mercado desde 30 de junho, quando seu contrato não foi renovado com o Cagliari, ele passou a ser especulado por vários clubes por aqui. Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Vasco foram só algumas das possibilidades levantadas, mas as informações que vêm da Itália dão conta de que ele vai prorrogar seu contrato com o Cagliari por mais uma temporada. O time italiano tinha essa prerrogativa caso tivesse sim do jogador. O Mina deixou que seus empresários trabalhassem no Brasil e na Europa em busca de outras ofertas.
sem possibilidades de clubes maiores na Europa e sem se animar em atuar no Brasil, especialmente por causa da sua esposa, que é contrária à ideia, o Mina aceitou a extensão desse contrato que vai ser assinado nos próximos dias. O Mina curte seus últimos dias de férias. Só para lembrar, em janeiro o Mina teve bem perto de virar reforço do Corinthians, mas a esposa do Mina foi quem brecou esse acordo, afirmando que preferiria continuar na Europa, e é dessa maneira que a coisa vai funcionar e a Mina não será reforço do futebol brasileiro, pelo menos nessa janela de transferências. Bora falar agora sobre Piquerez. O Palmeiras corre o risco de não ter esse lateral esquerdo titular até o fim dessa temporada. No jogo contra o Botafogo, derrota no Newton Santos nessa semana por 1-0, o Piquerez sentiu um desconforto no joelho. Passou por exames que apontaram uma pequena lesão no menisco do joelho esquerdo. E existe a chance de o atleta não conseguir atuar mais nessa atual temporada. Até me chama a atenção porque lesões no menisco costumam ter uma rápida correção. Você faz uma artroscopia, em 4, 5 semanas você está de volta. A gente está na metade do ano, ainda tem todo um segundo semestre. Imagino que possa ter algo mais grave do que só o menisco, não fosse isso. E a tendência é que ele conseguisse se recuperar de forma rápida. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o reserva imediato do Piquerez é o Vanderlan. Para muitos, inclusive, melhor do que o lateral esquerdo do uruguaio. Estava precisando dessa oportunidade para ter uma sequência como titular. Quem sabe não é a hora do Vanderlan explodir com a camisa alviverde. Vale a lembrança de que o Vanderlan é um dos atletas com mais sondagens / propostas do futebol europeu. Por falar em proposta, quero contar que o Riquelme, atacante que pertence ao Verdão, tem oferta do Nottingham Forest. Riquelme, que ainda nem subiu ao time principal, interessa ao clube que recentemente contratou o Danilo do próprio Palmeiras, proposta que gira na casa dos 5 milhões de euros ou 30 milhões de reais. Hora de notícia importante no Vasco da Gama. Por meio das suas redes sociais, o Cruz Maltino anunciou que chegou a um acordo com a ACAP, que é a mandatária da 777 Partners. Antes de falar do acordo, deixa eu só te explicar o que está acontecendo. A 777 era a dona da SAF do Vasco, certo? Mas por conta de problemas financeiros, a empresa foi à beira da falência e passou a ser controlada pela ACAP, que tenta fazer com que os clubes com quem a 777 tinha um acordo, que esses clubes passem a ter novos donos, tudo para que possa diminuir o tamanho do prejuízo que envolve a 777. E é aqui que vem um acordo. O Vasco anunciou, junto da ACAP, a suspensão da ação que tramita na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro por 90 dias. Ou seja, durante os próximos 3 meses, o Vasco vai ter a autorização da ACAP para buscar um novo acionista, alguém que queira comprar a SAF do Vasco. Sem qualquer questão de liminar, de disputa jurídica, é mais uma tranquilidade para quem está disposto a comprar a SAF Cruz Maltina. Na nota, o Vasco cita maior estabilidade e tranquilidade para Vasco SAF depois desse acordo. É uma clara manifestação da ACAP de que não tem a intenção de dificultar o repasse das ações da SAF vascaína. Só para completar sobre o clube, Alex Teixeira e Souza foram apresentados de forma oficial como reforços. O Alex vestirá a camisa 90, enquanto o Souza será o camisa número 5. Bora de mais um escândalo no Corinthians. Mais uma vez, tendo Sérgio Moura e Marcelo Mariano como protagonistas. Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Marcelo Mariano, atual diretor administrativo do clube. E quem fez essa revelação foi o Armando Mendonça, que é vice-presidente do Corinthians. Ele se tornou uma oposição mesmo estando na diretoria, foi eleito com o presidente Augusto Melo. O Armando deu uma entrevista ao Alambrado Alvinegro, do meu amigo Cascão, afirmando que a dupla, formada por Sérgio Moura e Marcelo Mariano, estava prestes a vender um camarote em condições especiais, muito bacana, uma visão privilegiada na Neoquímica Arena por apenas R$50 mil por ano. Segundo o Armando, o contrato estava fechado, já assinado, faltando só o aval da diretoria para que fosse firmado esse acordo, quando um dos secretários do clube, o secretário-geral Vicente Cascone, quem brecou esse acordo. Esse vínculo de R$50 mil seria pago pela VaideBet, logo a VaideBet, que tem causado tantos problemas internos com direito àquela investigação que virou um caso de polícia. Por que R$50 mil anuais é tão ruim? O preço médio dos camarotes na Neoquímica Arena, especialmente esses com visão privilegiada, no centro do campo, costumam custar entre R$400 e R$500 mil por temporada. Só para completar, nessa mesma entrevista, o Armando Mendonça revelou que um conselheiro de oposição que tem sido muito crítico
a atual administração do Augusto chegou a prometer pagar R$ 1.050.000 à vista para ter um camarote em condições parecidas por 2 a 3 anos. Mas, por conta dessas críticas que ele tem feito, o pessoal do Corinthians vetou a possibilidade de repasse para esse conselheiro. Só para completar sobre o Timão, mais algumas atualizações. O Charles será reforço do Corinthians de fato, só que a operação vai ficar mais cara do que inicialmente prevista. Ela vai custar cerca de R$ 9 milhões pagos em 3 parcelas. O Charles vai assinar contrato de 4 anos, atleta que vem do Midland da Dinamarca. E a saideira, Alex Santana, foi apresentado como reforço nessa sexta-feira com direito à emoção do seu pai. Ele foi convidado para participar do evento. O seu José, corintiano fanático, admitiu que estava super feliz de ver o filho vestindo a camisa do alvinegro. Bora falar agora sobre Lúcio Rodrigues. Será que o atacante uruguaio pode não ser mais reforço do Bahia? Estava tudo certo entre as partes. Os clubes, o Liverpool e o Bahia, já haviam se acertado em relação a valores. O Grupo City havia cacifado o acordo, com direito ao Lúcio se despedindo através das redes sociais do Liverpool do Uruguai. Só que ele apagou essa postagem depois que o contrato assinado pelo Bahia e enviado para o Liverpool apresentou condições diferentes. Pelo menos foi isso que informou a Rádio Sport 890 lá do Uruguai. Segundo a apuração dos amigos uruguaios, quando o contrato chegou para o Liverpool para que fosse assinado também, existiam diferenças em relação ao valor da compra, percentual, além das luvas. Diante desse cenário, o Liverpool recuou e passou a discutir com o Bahia as condições estabelecidas de forma verbal. Enquanto não houver esse acerto, o Lúcio não será apresentado como reforço do Bahia, ele que já havia inclusive passado por exames médicos. Operação de 12 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos, ou 15 milhões de dólares se ele bater todas as metas. O Bahia adquire mais 30% dos direitos econômicos e paga algo na casa dos 81 milhões de reais. Bora falar agora sobre Facundo Bernal. Desde a sexta-feira da semana passada, coloquei o nome desse volante uruguaio de 20 anos de idade do Defensor nos noticiários brasileiros. Na oportunidade eu dizia para vocês que era grande a chance dele virar reforço corintiano. O nome havia sido apresentado ao Timão e causado excelente impressão. A partir dali, o Corinthians iniciou a tratativa, chegou a mandar um representante para o Uruguai para tentar viabilizar esse acordo. Só que o Fluminense apareceu com muita disposição e acaba de emplacar sua terceira proposta diferente ao Defensor. A primeira de 2,5 milhões de dólares, a segunda de 3 milhões de dólares e a terceira de 3,6 milhões. Além do aumento gradativo dos valores, o Fluminense também foi aceitando ceder percentuais. A primeira oferta era de 85% dos direitos econômicos. Nessa última proposta de 3,6 milhões, o Flu topa ficar com apenas 60% dos direitos, deixando outros 40% para o Defensor. O problema para o Fluminense é que o Corinthians não desistiu da contratação do Facundo Bernal. Ele não é a prioridade no clube, é o plano B. Então o Corinthians tenta ganhar tempo enquanto define a situação do Cuéllar. Se o Timão avançar na compra do volante colombiano que pertence ao Al-Shabaab, o Corinthians desiste do Bernal. Mas se não houver acordo com o Gustavo Cuéllar, aí sim o Corinthians pretende fechar a aquisição do Bernal. Pro Timão essa demora no acordo é vantajosa. O Corinthians vai tentando enrolar os uruguaios enquanto tenta chegar a uma definição com o time saudita. Só para completar, operação de compra do Cuéllar e do Bernal teria cifras parecidas, algo entre 4 e 5 milhões de dólares. A diferença está nos salários. É que o Cuéllar ganha por mês 1.200.000 reais livres de impostos na Arábia Saudita, enquanto o Facundo Bernal não ganha nem 70 mil reais mensais lá no Uruguai. Um tem 20 anos de idade, o outro tem 31. A certeza é de que o Cuéllar, se contratado, assumiria uma condição de protagonista no elenco corintiano. Facundo Bernal é uma ótima aposta, mas ninguém sabe ao certo se atuaria em grandes condições. Você tem preferência, Facundo Bernal ou Cuéllar? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que está tentando atravessar o Flamengo por Marcos Antônio, volante de 24 anos de idade, que negocia há mais de um mês com o rubro-negro. Quero contar para vocês que entre São Paulo e Lazio já há um acerto. São Paulo fez uma oferta superior à do Flamengo, empréstimo com obrigação de compra, cifras que girariam na casa de 5,5 milhões de euros, enquanto o Flamengo quer um empréstimo sem obrigação de compra com um valor final de 4,3 milhões. É por isso que a Lazio já concordou em negociar o Marcos Antônio com o São Paulo. Agora, a palavra final é do jogador, que já havia dito sim ao Flamengo.
Se o Marcos Antônio concordar com a transferência para o Tricolor, a tendência é que nas próximas horas esse anúncio seja feito. Marcos Antônio, que surge na base do Atlético Paranaense, se muda por Estoril Praia de Portugal e faz sucesso com a camisa do Shakhtar Donetsk, que depois é vendido para Lazio, não consegue ir bem na Itália e é emprestado ao PAOK, onde também não tem números impressionantes. Mas é o tipo do volante moderno, que pode ser um defensor, mas também um ótimo jogador com a bola nos pés e chegaria ao São Paulo no momento de enorme dificuldade nessa função. Pablo Maia e Alisson machucados, negociações com o Thiago Mendes bastante complicadas. O Al Rayyan, que é dono dos seus direitos econômicos, pede 7 milhões de euros. Diante disso, o São Paulo se esforça para fechar o mais rápido possível com um atleta e a chance de chapéu no Flamengo existe, ela é real. Em relação a outros reforços, nenhuma novidade, Alexandro segue sem responder ao São Paulo e o Thiago Mendes segue sem conseguir baixar a pedida do Al Rayyan. Qualquer novidade conto para vocês, estou sempre por aqui. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!